É bastante comum estudar os instrumentos utilizados pelos estados para tentar impor suas vontades sobre os outros. Conforme ocorre o desenvolvimento da cultura, da tecnologia e da economia, os países passam a utilizar novas formas de realizar a manutenção e a ampliação de seu poder. No mundo atual, em que as mídias de comunicação permitem a transmissão instantânea de informações para praticamente qualquer região do planeta, temos a necessidade de estudar e compreender melhor a dinâmica de poder nas suas diversas manifestações. Os instrumentos usados pelos estados são divididos basicamente entre hard power e soft power. O primeiro envolve o uso da força militar ou econômica para impor sua vontade sobre o outro. O segundo utiliza de meios mais discretos que trabalham no âmbito ideológico e cultural para convencer os demais a seguirem e cumprirem a vontade do Estado que os utiliza. Estes instrumentos podem ser o turismo, o esporte, a literatura, a arte, o cinema e entre outros. A arte foi uma das primeiras influências usadas através do soft power e o cinema é um dos maiores bens de consumo atual. O Renascimento praticamente redesenhou a humanidade e gerou benefícios antes mesmo da Itália existir como país. Isso graças a uma tripla aliança entre a religião católica, a arte e a ciência, que andaram juntas, como no caso do Leonardo da Vinci, levando ao fortalecimento do Estado italiano e tornando o Vaticano e cidades como Florença paradas obrigatórias no turismo mundial. Já o Brasil passa por um grande conflito entre o hard power e o soft power. Definição de soft power, talvez a maior definição desse conceito nos remete a um cientista político e um acadêmico norte-americano que também é um analista de política externa chamado Joseph Nye. Ele é uma grande referência na área de relações internacionais e ele basicamente entende que o soft power reside na capacidade de atrair e persuadir, ou seja, o soft power seria aquele tipo de poder em que você necessariamente não precisa empregar meios tangíveis, elementos, recursos tangíveis, como, por exemplo, força militar, poder político, poder econômico, ainda que ele reconheça a importância dessas categorias, mas ele entende que existem outras formas de exercer poder que residem em elementos intangíveis, como, por exemplo, a identidade, a cultura, alguns recursos econômicos, é bem verdade, mas existem outros elementos para além da força militar que os estados podem empregar como forma de aumentar a sua projeção de poder no sistema internacional. A gente precisa levar em consideração que os estados que operam dentro de um ambiente anárquico no sistema internacional estão permanentemente competindo por poder político, de modo que, em alguns contextos, em algumas circunstâncias, é importante exercer não apenas um poder militar, mas também um poder de convencimento, um poder que remonta a elementos nacionais, de identidade, culturais, de modo que isso, inclusive, até possa trazer mais legitimidade para o exercício de poder desses estados na política internacional. Embora já seja reconhecido como um dos países mais festivos do mundo por conta do carnaval, em 2014 e 2016, com a Copa e as Olimpíadas, o país tinha uma grande oportunidade de se utilizar do soft power de uma nova maneira. Mas, devido a escândalos de corrupção envolvendo os maiores dirigentes do hard power, a chance acabou. O Brasil, e tem obviamente uma influência muito grande no sistema internacional também, do ponto de vista cinematográfico, com as suas novelas, com as suas séries, que o Brasil é um grande exportador e tenta de alguma maneira usar esse espaço como forma de projeção dos valores benignos do nosso país. Então, o Brasil ele está inserido também nessa dinâmica de competição e vem exercendo um papel muito importante nesse sentido. Bilhões de dólares são investidos na produção dos mais variados tipos de filme para o público de todo o mundo. Apenas no primeiro semestre de 2018, os 10 filmes de maior sucesso de Hollywood arrecadaram mais de 8 bilhões de dólares ao redor do mundo. Obviamente, uma indústria de tal tamanho não passaria despercebida pelos agentes responsáveis pela construção das políticas externas dos estados, que passam a utilizar do cinema para propagar suas ideias e valores em uma tentativa de influenciar pessoas de outras nações. A ideia do soft power é que os estados empreguem mecanismos não coercitivos
para mudar as preferências de outros atores, para mudar a postura de outros estados. Então, o poder reside justamente nessa capacidade de você empregar esses mecanismos não coercitivos, consensuais, de persuasão, fazendo com que o outro estado faça o que ele normalmente não faria. Então, o Smart Power, ele depende muito da habilidade dos agentes, no caso os estados ou também algumas organizações não governamentais, de utilizar esse tipo de poder para, então, numa dada circunstância, fazer com que ele se torne efetivo. Quando o Talibã caiu no Afeganistão em 2001, o primeiro-ministro da Índia, que é a maior produtora de filmes do mundo, viajou para Cabul para dar boas-vindas ao governo interino. No avião, ao invés de armas ou comidas, levou milhares de filmes e CDs de produções indianas, sendo recebido com entusiasmo pela população afegã. Dos Estados Unidos, que antes mesmo da sua projeção hegemônica no sistema internacional, já através da indústria cinematográfica, emprega enormemente esse tipo de influência, de poder, como forma de trazer mais legitimidade, como forma de facilitar a sua inserção hegemônica em vários contextos no sistema internacional. Então, quando a gente pensa do ponto de vista cinematográfico, dos filmes, quando os Estados Unidos então começam a sua ascensão hegemônica no sistema internacional, essa foi uma prática recorrente e vem sendo até então como forma de produzir essa influência, esse poder na política internacional, o que gera uma série de resistências. Quando nós olhamos, por exemplo, para a indústria indiana, conhecida como Bollywood, isso de alguma maneira representaria uma tentativa de resistir de alguma maneira a essa força da globalização cultural que os americanos utilizam a partir das suas produções cinematográficas, das suas séries, enfim, de uma série de elementos identitários, culturais, promovendo esses valores americanos ou American Way of Life no sistema internacional como um todo. A indústria cinematográfica norte-americana, bem em seu começo, não tinha pensamento longe no sentido de influenciar outros países, mas sim a própria população norte-americana. Durante a guerra, seus filmes eram focados em desconstruir a cultura alemã principalmente, chegando até produções da Disney, com o famoso personagem Pato Donald sendo atormentado por um Führer no desenho de 1942, A Face do Führer. Quando houve o boom do desenvolvimento norte-americano e surgiu o American Way of Life, as propagandas começaram a ter o foco nesse estilo de vida americano para mostrar à população que sim, você pode ter essa vida, mas deve trabalhar. Além da propaganda da televisão, filmes como A Felicidade Não Se Compra, de 1946, expunham os valores desse estilo de vida. De acordo com o psicanalista Paulo Cunha, coordenador e professor do curso de Comunicação Social da SPM e autor do livro American Way of Life, Consumo e Estilo de Vida do Cinema, dos anos 50, esse conceito está atrelado ao consumo e a um padrão de família, beleza, gênero e regras do que você tem que ter e ser para ser bem-sucedido. A partir disso, os estudos perceberam que isso poderia ter um impacto fora do país, e com isso, eles começaram a disseminar esse estilo de vida para o mundo, para essencialmente mostrar que os Estados Unidos é um lugar de oportunidades, onde você pode crescer na vida e viver bem. Assim, eles queriam americanizar o mundo, e quando executivos foram até Los Angeles para criar os primeiros estúdios no início do século XX, eles convenceram o presidente de que se tratava de uma indústria essencial para solidificar a imagem dos Estados Unidos no exterior. O presidente criou um serviço dedicado à exportação de filmes e declarou: filmes são os meios mais importantes para a disseminação de inteligência pública e, por falarem uma linguagem universal, são essenciais para a apresentação dos planos e propósitos americanos. É possível notar essa americanização com coisas mais básicas, como costumes alimentares, modo de se vestir, mas podendo chegar a pontos mais críticos, como a depreciação de outras culturas, que muitas vezes são inimigo dos Estados Unidos. A origem de onde os chamados inimigos é representado como um lugar acabado, ruim de se viver, quente e pobre. É muito provável que em blockbusters americanos o inimigo é um russo ou alemão. Se o espectador não consegue ter um discernimento que aquilo é fictício, ele passa a pensar que eles são do mal. De acordo com os dados encontrados no estudo Globalização e Escolha Cultural do Relatório do Desenvolvimento Humano de 2004, de cada 10 pessoas que saem de casa para ir ao cinema no mundo inteiro, 8,5 verão os filmes dos Estados Unidos. De cada 10 habitantes do planeta Terra, 1 assistiu à produção norte-americana Titanic, o filme mais visto de todos os tempos. De cada $10 que são gastos numa bilheteria de qualquer lugar do globo, 3,5 vão para Hollywood. Porque basicamente o mercado brasileiro é dominado por Hollywood. E essa é uma estratégia industrial que não acontece só em cinema, porque aqui no Brasil basicamente os carros que circulam são estrangeiros.
ou por que no Brasil os produtos de limpeza que são consumidos são estrangeiros, e por aí vai. Quer dizer, a própria estratégia do capitalismo industrial, financeiro, enfim, global de hoje em dia, ele significa, na verdade, que alguns países, algumas empresas vão dominar ou tentar dominar o mercado mundial, e infelizmente para o Brasil ele não está entre esses players, digamos, dominantes. Isso significa às vezes um alijamento, às vezes uma periferia, às vezes, enfim, uma participação muito pequena dentro desse processo. É um processo histórico. Na formação da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, ela definiu algumas áreas de interesse no mundo. Uma delas foi a América Latina. Os Estados Unidos sempre dominou o mercado cinematográfico latino-americano. E isso significou que há um século o público brasileiro vê prioritariamente filmes feitos nos Estados Unidos, basicamente filmes hollywoodianos, e se domina a estrutura para isso. Quer dizer, eles têm mais dinheiro, eles dominam os canais de distribuição e de comunicação e de marketing disso. Eles fazem lobby junto ao governo brasileiro. Eles, digamos, controlam isso há um século. Quebrar com esse controle é muito difícil. Ou, como disse certa vez o Gustavo Dal, você enfrentar o cinema hollywoodiano equivale a você invadir militarmente os Estados Unidos. Você não tem nem o poder, nem o cacife, nem as armas para isso. Você tem que conviver com essa presença. No caso do universo cinematográfico da Marvel, temos filmes que foram produzidos a partir de milhões de dólares e que se tornaram sucesso em todo o mundo, redesenhando aspectos culturais contemporâneos e se tornando parte do que é entendido como cultura por jovens de inúmeros países. Uma década atrás, estreava Homem de Ferro, primeiro filme da franquia, que trouxe de volta para o grande público a imagem do herói em uma guerra para derrotar seu inimigo. A grande capacidade de fazer a pessoa se encontrar em um filme que trata sobre heroísmo é o que faz o universo cinematográfico da Marvel ser o que é. E também é o que faz ser um dos mais requisitados geradores de soft power dos Estados Unidos atualmente. Nessa Hollywood contemporânea, as consequências de uma imponente agência do Departamento de Defesa instalada na cidade recolhe os frutos de um árduo trabalho na propagação de ideias e culturas estadunidenses. Obras de diretores consagrados como Ridley Scott e Steven Spielberg são regularmente enviados a agências do governo americano para aprovação. O exército americano se utiliza de seu vasto arsenal e conhecimento técnico como uma moeda de troca por influência em roteiros e na maneira como os Estados Unidos serão retratados nos blockbusters. Documentos revelados pelo jornal The Independent, por meio de informações obtidas pelo US Freedom of Information Act, relatam que entre 1911 e 2017 foram feitos mais de 800 filmes apoiados pelo Ministério de Defesa americano. O blockbuster Top Gun foi feito em colaboração com o Pentágono, lançado em 1986, em uma sociedade em que americanos estavam extremamente pessimistas em relação à guerra e à política externa em um mundo pós-Vietnã. O longa aumentou drasticamente a quantidade de alistamentos no exército americano e pesquisas feitas mostram um aumento de confiança no governo e as forças armadas. Contemporaneamente, o filme Capitã Marvel também retrata a história de uma piloto da Força Aérea Americana e, analogamente, o exército americano persiste na sua abordagem de manipulação, ao promover um patriotismo e paralelos entre a heroína da Marvel e o exército estadunidense. Propagandas e coletivas de imprensa mostram como as celebridades e narrativas do filme se interligam com as ideologias propostas pelos americanos. A partir da identificação de todo o público americano e sua influência em outros países, os Estados Unidos precisa do hard power para consolidar o soft power no exterior. Isso acontece quando se estabelece políticas externas e acordos para exibição de seus filmes. Para a recepção de outros países, mudanças se tornam necessárias, como no caso do filme Thor Ragnarok, em que foram feitos cortes em cenas com personagens bissexuais devido a países que possuem legislações homofóbicas, como a Rússia e a China. Outra relação diplomática consiste no limite da legislação de cada país, como o próprio Estados Unidos, que possui leis que limitam a quantidade de salas de cinema disponíveis para filmes estrangeiros. A relação de influência dos Estados Unidos com o Brasil é forte devido à fraca legislação de valorização do cinema nacional. Este ano, a lei da cota de telas, que consiste na exibição de no mínimo 28 dias de filmes nacionais, não entrou em vigor. O Ministério da Cultura foi extinto
E propostas de aplicar cortes na Ancine foram feitas pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Além das mudanças este ano, o Brasil não possui leis para limitar os filmes internacionais exibidos, o que leva os Estados Unidos a conseguir dominar as salas de cinema com seus filmes, ultrapassando os filmes nacionais, influenciando a maneira de vida dos brasileiros e dominando culturalmente e ideologicamente o país.